Oh Pai, seremos para sempre do Senhor. Se eu fosse escrever essa música, eu não ia falar para sempre seu. Eu não ia cantar essa parte não. Eu ia dizer, vamos cortar, para sempre é para sempre. Você ficar para sempre. Aí os irmãos desafinam no meio, né? Mas Deus sabe que é para sempre dele, somos Deus. Deus é bom. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia. Muito bom buscar o Senhor pela manhã. Todos os dias devemos fazê-lo. E é bom demais estarmos aqui. E Deus já falou, né? Eu, particularmente, se eu fosse embora, já ia sair daqui regozijando com a palavra dessa. Essa palavra já foi a ministração de oferta, rapaz. Que maravilha! Eu já pedi para Cássia anotar a frase para botar lá, né? Samuel, pastor Samuel. Se Deus começou uma boa obra, né? Para uma boa semente, Ele está lhe preparando para uma colheita, uma grande colheita. E Ele vai completar. Completar a semeadura é a parte boa, que é a colheita daquilo que estamos semeando. Então, muito bom, recebemos de Deus. Isso é uma palavra profética, isso é uma palavra que usa um veículo de profecia. É uma palavra de conhecimento com uma palavra de sabedoria. Isso é uma palavra inspirada. Você vira a IBD, como por exemplo alguns fazem erroneamente. Vir para a IBD e dizer que Deus não falou é uma ignorância teológica das maiores, porque a palavra é inspirada, e a palavra que saiu da boca do pastor Samuel foi inspirada. Deus já começou a falar na IBD. Deus falou conosco, porque às vezes as pessoas ignorantes, religiosas, enganadas por espíritos que escravizam a mente, religiosamente falando, elas acham que Deus só fala se for uma profecia. E nem sempre Deus está usando profecia. Deus fala através da palavra, como um veículo de profecia. Amém? A palavra por si só é uma profecia de Deus, é uma promessa de Deus para nós. E Deus inspira e continua a inspirar, a soprar sobre homens para ministrar a palavra e revelar aquilo que Ele tem para cada estação, no coração de cada um de nós. Então, pastor Samuel é uma bênção para nós. Quem louva a Deus pela vida do pastor Samuel, por se deixar usar por Deus, no canal de Deus. Eu já sairia daqui hoje abençoado. E ele com humildade diz, prepare o seu coração para ouvir a palavra. O meu coração já estava preparado com essa palavra. Muito bom, irmão. Deixa eu celebrar um pouco. Oh, obrigado, Senhor, por tão grande colheita. Oh, aleluia, porque muitas das vezes a gente vai semeando em tempos ruins, irmãos, não deixa de semear. Deus falou comigo hoje de manhã. Oh, se prepare, se prepare. Amém? Se prepare para uma estação de colheita. Deus, Ele é fiel em cada estação, mas chegou uma estação profunda. Porque você tem semeado. Deus está nos animando. Profecia é isso, encorajar, animar. Exortar no grego é animar, edificar, construir. Deus está me lembrando que ainda tem mais para mim. Deus está lembrando você. Você entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Amém. Aleluia, foi muito bom, gente, muito bom. Mas Deus vai continuar falando, o louvor pode sentar. Bateria top das galáxias aí. Hein? Vamos dar uma salva para o baterista, salva de palmas aqui. Baterista top, meu irmão. Guerreiro, Lordones. Guerreiro, rapaz. Porque ele assumiu a bateria, foi nos trancos, meu irmão. Numa necessidade, Pepe com a mão cortada, o outro não estava mais na escala porque resolveu dar um tempo. Aleph estava com uma virose, né, na semana e vai ter que ser você, Mateus, vai ter que ser você, bora. E ele foi na raça. E Deus está honrando. Amém? Deus está honrando. Muito bom. Então, gente, a temática hoje é vida cristã. Na IBD eu tenho um subtema, uma palavra de Deus também. Peço a Deus sabedoria, entendimento, para junto dessa pegada
do Espírito que está sobre o pastor Samuel, que venha sobre mim também hoje de manhã. Então, o subtema é: as crianças também fazem parte. Diga para o seu vizinho: as crianças também fazem parte da vida cristã. Amém? Então, as crianças também fazem parte. E entender que as crianças são tão importantes quanto adulto é crucial. Elas também precisam ser pastoreadas e cuidadas. E é crucial para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento saudável de uma família, de uma sociedade. Amém? Nesse prédio tem os pilares que nós chamamos na engenharia de sapatas, né? Que eu não sabia o que era sapata. O pessoal falava sapata, meu Deus, o que é isso? Eu não cheguei a pensar que eu calço um sapato. Então, as crianças seriam as sapatas da sociedade, a base onde começa uma sociedade. A Bíblia diz aqui em Provérbios 22, versículo 6, um texto bastante conhecido. É muito difícil ensinar ou ministrar alguma coisa concernente às crianças e não citar ao menos Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6, diz assim aqui na King James: então as crianças fazem parte, isso é bom. Então eu quero despertar você, jovem, que um dia vai ser pai, mãe, despertar você, jovem, que o quanto você é importante para Deus, o quanto você precisa mergulhar mais em Deus também. Eu acho que vai estar implícito no meu ensino, né? Se há algum adolescente aqui, eles estão lá em cima, Mateus está aqui por conta do louvor, ele vai ter a sensação do quanto ele é amado, do quanto ele precisa mergulhar mais em Deus. É isso que Deus vai ministrar para eles. E para os pais, o Senhor vai ministrar o quanto nós precisamos grudar dos nossos filhos, ser exemplos para eles, ser uma bênção para eles, conquistá-lo todos os dias, amém? E valorizá-los mais. Então diz aqui: ensina a criança no caminho. Nós sabemos que no caminho insere-se o pai junto com o filho, não é o caminho, é no caminho em que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então começamos a perceber que conquistar uma criança para Cristo, e eu estou falando de propósito, conquistar uma criança para Cristo, e vocês verão porque eu coloquei esse verbo conquistar. Conquistar uma criança para Cristo é ganhar uma vida inteira para o serviço de Jesus, para o serviço de Deus. Amém? Então, esse verbo ensina é shanak. Eu não trouxe, foi um erro meu, para vocês lerem shanak com CH. C-H-A-N-A e um K, K mudo no final. Shanak, com C-H-A e um K no final. Shanak significa treinar, instruir e dedicar. Amém? Treinar, instruir e dedicar. Então, começamos a perceber também que esse verbo ensinar no hebraico não se refere apenas a transmitir informações. Amém? Então, se refere a ensinar, se refere a ser uma influência, um exemplo para a criança. Envolve dedicação, aproximação, ou seja, se o pai ou uma mãe não demonstrar afeto, amizade, não está ensinando de verdade. Então, ensinar no hebraico, shanak, envolve 3 passos: treinar, instruir e dedicar. Se refere a ser uma influência, um exemplo. Envolve dedicação, proximidade, aproximação. Se um pai ou a mãe não demonstrar afeto e amizade, não está ensinando de verdade. E outra coisa, se não houver atenção, amizade, não haverá um ensino completo e verdadeiro. Se não houver atenção e amizade, relacionamento, não haverá um ensino verdadeiro. Apenas informações vazias estão sendo transmitidas. Vocês estão comigo? Então, se você, papai, mamãe, titia ou avô, avó, que cria uma criança, tem um sobrinho, e percebe que ele é rebelde,
revoltado por alguma situação, provavelmente não há afeto. Há uma distância. Isso está traduzindo para mim um sintoma, assim quando alguém tem um sintoma de dor nas costas, que algo não vai bem, é um sintoma de que não está tendo um aprendizado. É um sintoma de que essa criança revoltada não é o seu discípulo. Porque há um afastamento. E se você for tosca, bruto, demais com o seu filho, ou com o seu neto, ou o seu sobrinho, ou com esse adolescente, essa criança, você ainda afasta mais ele. Ainda bem que 3 pessoas concordaram comigo. Por exemplo, todo mundo que cresce com o meu ensino e recebe da minha vida, por mais que não esteja fisicamente presente comigo no dia a dia, há uma aproximação entre nós. Eu acho interessante, e com humildade, mas eu preciso explicar, interessante quando os alunos do Rema recebem da minha vida, e é unânime. Em todas as turmas, há anos, há mais de 20 anos que eu ensino no Rema, todos dizem unanimemente: pastor, recebo demais na sua vida. O senhor é muito simples. O senhor é muito humilde, muito feliz, alegre, muito sincero. Ou seja, o que é sincero? Ser confiável. Então, mesmo que não esteja comigo fisicamente no dia a dia, há uma aproximação. É por isso que o rebelde na igreja, ou ele vai embora, ou ele não aguenta, ele não vai receber das nossas vidas. Vocês estão comigo? Se você está aqui hoje, é porque há uma aproximação entre eu e você. Algo em mim que você viu, que nos aproximou, algo que você precisa ou que você já tem. E que há uma comunhão entre nós. Vocês estão comigo? Então, é unânime que se você não honra, você não recebe. Há uma aproximação entre eu e Samuel. Vocês estão comigo? Entre eu e Diego. Eu recebo da vida deles. Há algo em nós que converge numa direção, a mesma direção. Vocês estão comigo? Se há inveja entre nós, competição entre nós, há um distanciamento sendo criado. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então, isso vai impossibilitar Deus receber da vida de alguém. De nós recebermos da vida de alguém. Um outro exemplo muito interessante é que Cássia recebe de muitas pessoas, como eu recebi muito do irmão Reagan, lendo os seus livros, embora não houvesse nenhuma aproximação física, nenhum contato, nenhum aperto de mão, mas algo deles nós recebemos. E como Cássia recebe do pastor e escritor Rick Renner. Eu fico impactado como ela recebe, não tem uma amizade física, uma aproximação, mas existem coisas no caráter daquele homem, na forma dele se colocar, no tipo do ensino dele, que traz para cá essa credibilidade ao ponto dela receber. Vocês estão comigo? Sorrateiramente, involuntariamente, sem querer, ela se tornou uma discípula do irmão Rick Renner. Vocês estão comigo? De uma forma distante ou não, há uma aproximação. Aleluia. Então precisamos, eu estou pontuando essas verdades, para que você comece a entender o quanto nós precisamos de proximidade. Papai, mamãe precisa aprender que educar filho não é só dizer qual o brinquedo que você quer. Ou está de castigo porque fez algo errado. Mas dar um abraço, dizer eu te amo, conquistar o seu filho. Isso é um ensino. Vocês estão comigo? Relacionamento. Então, primeiro ponto, nós começamos a perceber como é profundo um ensinamento, um ensino de algo. Por isso que é muito saudável quando um pastor de uma igreja diz: Pai, revela o meu coração para o meu povo. Porque nós precisamos andar juntos. Precisamos caminhar juntos. Vocês estão comigo?
Porque se isso não acontecer, você vai estar perdendo o seu tempo. E por isso que nós ministros, nós não ministramos para todo mundo. Nós ministramos para quem recebe. Quem recebe? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Por que elas ouvem? Porque elas conhecem. Vocês estão comigo? Aleluia. Elas conhecem a voz do seu pastor. Nós conhecemos a voz do nosso Senhor. Vocês estão comigo? E isso é maravilhoso, isso é saudável. Vou dar um minuto para vocês pensarem. Vou dar um motivo para você pensar. Como é que anda você com seus filhos? Ah, eu sei, eles já estão adultos. Chegou o momento de você rever e se aproximar mais deles. Que tal fazer uma programação pai e filho? Ah, mas já são adultos. Maravilhoso. Chegou o momento de pedir perdão. Das lacunas, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Nós só temos aquilo que recebemos dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós. E eles vão compreender. Só que o seu filho agora está recebendo algo de Deus. Ele está recebendo uma paternidade de Deus e talvez esteja mais maduro do que você. Vai ser mais fácil ainda quando você chegar, filho, me perdoe, porque existiam situações lá atrás e eu não tinha entendimento do que era ser um pai. Aleluia. Diga, Deus está falando. Amém. Aleluia. Deus é bom, ainda dá tempo. Mesmo que seu filho já esteja com os primeiros cabelos brancos aparecendo, ainda dá tempo. Amém? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de conquistar a sua filha, né? A minha oração a Deus é que você seja com todo... hoje tem tanta lacração que a gente fica, né, com cuidado de colocar as palavras. Mas que você seja homem, pai, me refiro ao ser masculino agora, com a filha menina, que você seja a referência de marido para ela e que você seja o primeiro a conquistar a sua filha. Porque ela vai colocar um crivo muito alto. Amém? Muito alto na escolha do futuro pretendente dela. Ela vai ser mais guiada por Deus, vai ter mais princípios para ser guiada pelo Espírito Santo. Vocês estão comigo? Aleluia. Quando nós valorizamos as crianças, nós realmente as ensinamos. E quando nós as ensinamos, elas não vão se desviar. Engana-se o pai que acha que ensinou. Eu fiz tudo certinho. Não fez. A Bíblia tem razão. Algo meu e de Cássia pegou em João Pedro em Aleph. Quando foi isso? Quando eu brincava de karatê com eles. E Cássia de bola. E é fácil jogar de bola com Cássia porque ela não sabe jogar, cada um ganha. Era a alegria das crianças. Vocês estão comigo, irmãos? Então, pai não é só para corrigir. É horrível ser corrigido por alguém que não tem credibilidade. Traz revolta. A Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na demonstração, disciplina do Senhor. É isso que é criar na disciplina do Senhor. É conquistar os seus filhos também. Não é só dizer certo e errado. Isso é lei. A lei diz, está errado, como eu já falei. A lei é como uma babá. A babá diz, quando seu pai chegar, você vai ver. A lei só aponta o pecado. Aí o pai chega, ele fez isso, fez isso. Aí a graça vem e corrige. O pai é a graça. Não é assim. Você está errado, eu vou lhe ajudar. Venha. Venha, filho, venha, você vai conseguir. Você vai conseguir, vá. Caiu, mas vai. Levanta de novo. Isso é o pai. Não deixa de dizer que está errado. Vocês estão comigo? Como Samuel bem ensinou há alguns anos atrás, nunca vou esquecer aquilo. Quando ele disse, é como aquela criança que quer chegar na prateleira e o pai diz, vem aqui, filho, eu vou lhe ajudar. Coloca no ombro, levanta e faz isso. Isso é ensinar no caminho em que deve andar.
Vocês estão comigo? Aleluia, não se distraia. Então, dentro desse contexto de ensinar, existem alguns versículos, muitos exemplos nas Escrituras que nós podemos trazer do valor que Deus dá, a importância que Deus dá aos pequeninos. Aqui em Atos 2, versículo 17, Atos 2, versículo 17, deixa eu beber um pouco de água, que eu estou falando demais, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os últimos dias é muito interessante entender que começou ali em Atos 2, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Começaram os últimos dias. É uma figura de linguagem que podemos trazer para os dias atuais de que já estamos nos últimos minutos ou segundos. Vocês estão comigo? Então, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, o Senhor disse o quê? Derramaria do meu Espírito. Ele já derramou sobre todos os povos. Todos os povos incluem as crianças no mover do Espírito Santo. Isso sinaliza para mim e para você que as crianças precisam ser preparadas. Diga, as crianças precisam ser preparadas e usadas para o mover de Deus. Para serem usadas no mover de Deus. Então, nós, como pais, não podemos excluir as crianças do mover do Espírito de Deus. Nós devemos preparar as crianças. Na mente de Deus, quando se fala do mover do Espírito Santo, na mente dele inclui as crianças. Quando se refere a ser usado por Deus, na mente do adulto talvez não, mas na mente de Deus também inclui as crianças. Devemos valorizar mais as crianças. Talvez já você passou por isso, mas tudo bem, Deus entende. Foi o que você recebeu dos seus pais. Você sempre quis excluir as crianças, porque você talvez foi excluído. Está no momento na sua casa e começa um momento de oração, onde alguém chegou lá e vai ter uma palavra de Deus, um dado profeta, alguém ungido chegou lá, e você diz para a criança, fica aí, toma o celular, vá para o quarto, um erro. Traga a sua criança para participar da oração. Ela precisa amadurecer, tanto quanto eu e você precisamos amadurecer no mover de Deus. Mande elas dar as mãos, fechar os olhos, porque você vai se surpreender. O Espírito do Senhor cairá sobre os seus filhos, cairá sobre as suas filhas. Amém, Fabiana? Fabiana, amém? Ou Bruna? Cairá sobre elas, cairá sobre eles. Amém? Nós já tivemos cultos que chamamos os meninos do DI, antes quando o prédio era menor, que eu tenho foto, registro de PP caindo debaixo da unção. PP recebeu o batismo com o Espírito Santo, outra criança ministrando para ele. Diga para o seu irmão aí que está do lado, é o mesmo Espírito que vem dos adultos. Amém? Todos os povos, e aqui fala as crianças, os filhos, os jovens, profetizando. Vocês estão comigo? Tem muito mais de Deus para mim, mas também tem muito mais de Deus para elas, as crianças. Para os bebês. Então, Marcos 16:15. Olha outra verdade que nós lemos para enfatizar, para corroborar com essas verdades das Escrituras. E lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. O que são todas as criaturas? Todas as pessoas. Jovens, idosos, homens, mulheres, as crianças também. Então, toda criatura inclui as crianças que precisam também ser evangelizadas. Diga, as crianças precisam ser evangelizadas, curadas e batizadas pelo Espírito Santo. Precisamos chamar filhos de cura para as crianças. Então, outra coisa que está implícita aqui no versículo 15 de Marcos 16. O Evangelho
só para os adultos é incompleto. Inclusive, há dados estatísticos sobre a faixa etária onde pessoas conhecem a Cristo. Quase 90% das pessoas que foram salvas foram antes dos 21 anos de idade. Quase 90%. Então, demonstra como o coração da criança é fértil para receber. Por isso que hoje a sociedade está atacando as crianças nas escolas, com doutrinas de demônios, com ideias de demônios. E demonstra também que o plano de Deus original, para mim e para você, começa desde o ventre. Os bebês precisam ser guardados nos ventres, não ao aborto. Precisam ser ministrados desde a concepção. O plano de Deus para nós, original, é desde criança, desde bebê, desde antes de nascer, lá no ventre. E existem vários versículos, inúmeros versículos bíblicos que demonstram isso. Uma coisa de exemplo, todos nós sabemos, é o nosso Verbo Resgate. Nós começamos, surgiu no coração do diácono Andrezinho e falou comigo, ficamos meses orando, vendo, e chegou o tempo, vamos colocar o Verbo Resgate, vamos resgatar os adultos, aqueles que estão nas drogas. Mas, amados, eles não quiseram, as crianças estão lá até hoje. Estou resumindo o enredo. As crianças estão lá até hoje no Verbo Resgate, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Cristo. Como é importante. Eu quero citar duas passagens. Romanos 3, 23. Olha o que diz. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, incluem as crianças. Amém? Romanos 5, 12. Romanos 5, 12, eu vou citar também, não precisa abrir. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram, incluem as crianças. Amém? Então, se seu filho não quer vir na igreja, ou você acha que por ser criança ele não precisa ouvir o Evangelho, você está errado. Você precisa demonstrar para ele que ele precisa vir à igreja. Como? Puxando pela orelha? Não. Lendo o Evangelho para ele. Mostrando essas verdades para ele. Se eu disser para alguém aqui que a sua multa de trânsito foi paga, não vai fazer sentido para você. Por quê? Você não tem nenhuma multa. Mas se eu mostrar a placa do carro, olha, está aqui, seu carro, então é o meu carro, você passou ali, você não viu, o radar é de 60, você passou em 80, você teve uma multa. Isso vai fazer sentido para você ou não vai? É por isso que algumas pessoas não entendem quando você diz Jesus te ama, ela vai dizer você também. Não faz sentido para elas que Jesus as ama. Ele ama a todos. Mas quando você diz que Jesus lhe ama, porque você teve um primeiro irmão chamado Adão e ele pecou, mas Jesus veio e pagou a multa, vai fazer sentido para elas. Quando elas entendem que elas infringiram a lei, que elas receberam uma multa, que elas precisavam pagar o pecado. Nós precisamos pagar pelos nossos pecados. É isso que você precisa mostrar para as crianças. Antes de levar, eu acho que é Martinho Lutero que diz, Lutero não, aquele John Wesley, ele disse, antes de levar alguém para o Calvário, leve para o Monte Sinai, porque o Monte Sinai demonstra a lei aponta o pecado, o Calvário demonstra o perdão dos pecados. Se você demonstra só o amor de Deus, não vai ser um evangelismo eficaz. Você tem que mostrar que nós somos pecadores. Vocês estão entendendo, né? Éramos, mas eu quero agora usar uma retórica, uma técnica. Você tem que mostrar que todos nós nascemos do pecado. Você precisa mostrar para o seu filho que ir para a igreja não é um hobby, não é ser alienado. Ir para a igreja é você seguir uma verdade que já foi milenar. É mostrar que ela precisa do Evangelho. Que ir para a igreja é uma necessidade de salvação. Não que a igreja salve, mas que a igreja tem palavras de salvação. Nenhuma igreja salva, nem católica, nem batista, nem Verbo da Vida, mas Cristo salva.
Onde estamos ouvindo de Jesus Cristo? Na igreja. Então, ensinar o seu filho é ensinar também a necessidade que ele precisa entender, que não é bom ficar em casa. Ainda mais uma igreja que tem uma estrutura de DI, que ele não vai ficar brincando. Lamentavelmente que alguns não pensam como nós pensamos e acham que criança tem que ficar riscando e desenhando e não ouvir o evangelho, que é um grande erro. Porque alguma coisa ele vai ouvir, que não é o evangelho. Olha o que o rei Davi disse. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Eu não quero chegar no mérito da idade da inocência, quando é pecado, o pecado é gerado em nosso coração. Não convém agora, né? Mas eu quero, em linhas gerais, despertar. Né? Despertar você. Olha o que Davi disse. Reconheço que sou pecador. Salmo 51, 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concedeu minha mãe. Uau! Então Cássia tinha razão quando ela ministrou desde o ventre para os nossos filhos. Começou a declarar quando ela estava grávida. Davi está dizendo que desde o ventre ele precisava ser ministrado, ser guardado, ouvir sobre Deus. Os nossos bebês precisam ouvir. Eles têm um coração, um espírito. E a palavra é espírito e vida. Nós, professores do berçário, não estamos perdendo tempo. Estamos ministrando. Uau! Desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe, ele precisava ser ministrado. Isaías 53, versículo 6. Olha que lindo essa passagem, falando justamente do futuro, do presente que é hoje. Do futuro quando estávamos no passado. Isaías 53, versículo 6 diz: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou seu próprio caminho. E Yahvé fez cair, Yahvé é o nome de Deus no Antigo Testamento. Yahvé, não sei a pronúncia. Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus morreu por todos nós. A iniquidade de todos nós. Jesus morreu pelas crianças também. Pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos nossos filhos. Precisamos ler Romanos 3, 23 para os nossos filhos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês estão comigo? Um texto que eu leio sempre, em Marcos 10, versículo 13 e 14. Marcos 10, 13 e 14, que eu leio sempre na apresentação das crianças. E eu quero ler novamente. Diz assim, estou sendo um pouco rápido porque eu só tenho 5 minutos ali no relógio. Diz assim: e aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou que se passava, ficou indignado. Diga para o seu vizinho, indignado. Você é discípulo de Jesus? Então você deve também ficar indignado quando há uma igreja que não tem departamento infantil. Você deve também ficar indignado quando um pai não dá um bom exemplo. Você deve ficar também indignado quando pessoas votam a favor do aborto. Amém? Todavia, quando Jesus notou que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos. Então, não é só ficar indignado. Você precisa fazer algo. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Indignado é a palavra aganakteo. Eu vou soletrar para você. Para quem quiser escrever. A, G de gato, A de novo, H, N-A, N de navio, H-na, né? A letra K, depois o T, E e o O. Aganatekeo. A-G-A-N-A-K-T-E-O. Que vem de Agam, que é o início da palavra. Vem de duas palavras, Agam, muito, e Ekatos, pesar.
Então ele está muito movido por indignação, muito ofendido, muito descontente, muito insatisfeito. Vocês estão comigo? Muito insatisfeito. Impeçais é coluo, K-O-L-U-O, K-O-L-U-O. Então não é apenas reter, essa palavra impeçais, não as impeçais, delas é o reino de Deus. Então caluo não é apenas reter, mas tirar um direito. É direito delas. Jesus não estava dizendo que os adultos não eram do reino de Deus. Ele estava dizendo que os adultos também eram, mas também as crianças eram. É um direito delas serem batizadas com o Espírito Santo, serem curadas, conhecer a Cristo. É direito delas profetizar. É direito delas pregar. Não é só brincar e se divertir. Então não as impeçais. Se a unção está vindo sobre ela, não tem problema se ela deixou de brincar por um tempo. Deixe o rio fluir. Oh, aleluia. Então Jesus, ele chama os adultos, mas também chama as crianças. O Senhor está chamando os seus filhos. O Senhor está convocando os seus filhos. Se formos ler Efésios 1, eu vou ler. Anota aí, Efésios capítulo 1, versículo 1. E Efésios 6, versículo 1. Efésios 1, versículo 1, eu vou ler. E em seguida eu vou ler Efésios 6, versículo 1. Eu vou ler Efésios 1, 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Diga, Paulo escreveu aos santos e fiéis de Éfeso. Agora o Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Ele escreveu os santos e fiéis de Éfeso, que inclui as crianças. As crianças aqui também foram salvas ouvindo o Evangelho. Paulo não esqueceu das crianças. Ele disse aos santos e fiéis que estão em Éfeso: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Vocês estão comigo? As crianças precisam ouvir o Evangelho, porque elas também foram salvas lá. Isso eu já ensinei. Isso eu ensinei há mais de 15 anos atrás, quando eu ensino evangelismo infantil. E eu ministro uma aula no Rema, quando dou evangelismo, como evangelizar uma criança, como se aproximar, como elas aprendem na parte audiovisual, qual é a linguagem da criança, como se aproximar. Quem sabe outro dia eu ensino aos pais como se aproximar da sua criança. Vamos aqui em Salmos, eu quero ler isso aqui, muito bom. Vou passar um pouco do tempo, vocês podem me dar mais 5 minutos? São 11h15, a comida não vai fugir da mesa. Quem está com fome, diga amém. Eu sei que você está com fome, mas vamos aguentar aí, amém? Salmo 78, do 1 ao 8. Diga, eu estou recebendo. Escuta meu ensino, ó povo meu, preste atenção às palavras da minha boca. Estou lendo na King James. Em palavras abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos aos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositasse em Deus sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas guardasse seus mandamentos, a fim de não tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante e de espírito infiel a Deus. Meu Deus, isso é poderoso. Fica claro que tinha uma geração que era indócil,
rebelde, mas Deus interviu, Deus levantou referências, levantou profetas, sacerdotes, começou a ministrar, e levantaram pais e mães segundo o coração de Deus, e Deus disse, isso pode se perder, se você não for um professor do seu filho. Isso pode se perder. O mover de Deus pode ser perdido se você não deixar esse exemplo e esse ensino claro. Se você excluir os seus filhos do reino de Deus, se você excluir os seus filhos da roda de oração, porque vai ter poder, ele é criança, vai para o quarto. Eles não vão saber o que é o mover de Deus. Uau! Essa possibilidade me traz um temor muito grande, um peso muito grande de responsabilidade. E é isso que o Espírito Santo está colocando sobre o seu ombro hoje. Peso de comprometimento, de responsabilidade com os seus filhos, ainda dá tempo. Anota aí, eu vou ler para vocês, Isaías 40, versículo 10 e 11. Isaías 40, versículo 10 e 11 diz, Yahvé o Eterno vem com poder. Uma profecia para esses dias. Com seu braço forte ele governa, a tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Como um bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então Deus quer cuidar das ovelhas, mas também dos cordeiros, dos que amamentam. O Senhor quer cuidar das crianças, não só dos adultos. Eu quero finalizar com Mateus, eu quero que você abra comigo 18, versículo 6. Do 6 vamos pular para o 11 até o 14. Então você anota Mateus 18, 6, depois vai para o 11 ao 14. Diz o seguinte, não diz o seguinte, eu vou beber água. Eu não vou perguntar se vocês estão recebendo, porque se eu perguntar isso seria uma ofensa. O pregador perguntar isso depois de uma palavra dessa para alguém, não é? Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. 11 ao 14. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem é? As crianças também. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo, que maior contentamento sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Isso inclui os pequeninos, irmãos. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus, não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Amém? Então, algo que o Senhor me deu aqui, que eu já tenho anotado há anos. Outra parte eu anotei ontem. A construção de uma vida cristã deve, desde o início, ser estudada com carinho e atenção, para que de pequena a criança tome conhecimento da existência de Deus, que a ama e que tem cuidado dela, além de seu pai e mãe. Ensine fé a seu filho. Nem sempre estaremos presentes, mas Deus estará. Por isso, ensine-o a depender de Deus. Seja o seu primeiro professor e herói. Acredito que essa é a maior herança e o melhor legado que podemos deixar para eles. Ensinar fé, ensinar quem Deus é. Conte os seus testemunhos do que Deus fez até hoje para os seus filhos. Talvez você goste de contar para as pessoas evangelizando nas ruas, talvez você goste de contar no púlpito, mas os seus filhos precisam ser os primeiros a saber o que Deus fez na sua vida. Conte o quanto Deus tem sido real para você. Conte o testemunho para eles também. Não excluam os seus filhos da graça de Deus. Não excluam os seus filhos do plano de salvação. Ensine no caminho que devem andar. Conquiste-os todos os dias. Dê um abraço, faça uma oração, diga que ama. Sente, já está adulto, sente no seu colo. Às vezes eu pego o João Pedro e Aleph, boto na perna direita, boto aqui e começo a dar carinho. E digo que eles são ungidos. É difícil, Aleph. Eu já pego ele e boto no colo direito, porque quando ele se joga, aquele peso todo em cima de mim, ele é pesado, parece um touro. Não é? Aí, só mãe aguenta.
Peso de filho, só mãe aguenta. Há uma graça das mães que eu nunca vi. Gente, eu tenho ensinado os meus filhos a honrar a mãe deles. Há muitos anos eu tenho ensinado. Mãe é algo sagrado, o pai também. Mas sabe, o pai precisa ensinar isso para os filhos. E a mãe precisa ensinar isso para os filhos. Que o pai é sagrado, precisa ser respeitado. Eu tenho honrado muito o Cássio lá em casa. Desde pequeno, eu ensino-os a obedecer a mãe, a honrar e a dizer que mãe é coisa sagrada. A valorizar a maternidade, a valorizar o peso que ela carregou 9 meses, a gestação, a concepção, as dores, seja de parto normal, natural ou cesariana, fórceps, seja como foi o parto, mas a valorizar. Mãe é mãe. Porque pai sente logo dor nas costas, né? A mãe pode ser magrinha como for. O amor faz a mãe carregar qualquer peso. Mãe é algo extraordinário, ela tem poder para gerar. E eu quero dizer para você, mãe, você ainda continua com poder. Sabe que tem um hormônio do crescimento na criança, que esse hormônio é ativado de madrugada para ela crescer. Esse hormônio ainda continua nos adultos. Se ele tiver 40 anos, esse hormônio do crescimento ainda continua. Para quê? Para emagrecer. Ele é ativado de madrugada. Eu tenho 48 anos. Esse hormônio, se eu não dormir direito, esse hormônio vai trazer inflamação. A falta desse hormônio vai trazer inflamação. Vai trazer diabetes, vai trazer taquicardia, vai trazer gordura no fígado. Porque esse hormônio do crescimento de madrugada, ele age para trazer saúde, para você emagrecer. Você precisa dormir bem. Quer cuidar da saúde? O primeiro pilar, dormir bem. Deus renova as forças enquanto você dorme. Esse hormônio continua na fase adulta. A mãe tem um poder de gerar filho. Pegou? Esse poder continua mesmo quando ele foi gerado. 10, 20, 30 anos. Há um poder na mãe que ora. Eu sei que é um poder de um pai, mas entenda. Não é qualquer oração que uma mãe de verdade faz. Ela sabe o preço que ela pagou, o valor de um filho, que eu não sei. Eu não gerei, irmãos. Vocês estão comigo? Ela carregou, não fui eu. É um poder que só Deus sabe o que é gerar. Porque Ele nos gerou pela palavra da verdade, pelo Espírito eterno. Então, ensina o seu filho a valorizar sua mãe, a mãe, porque ele vai ser um excelente esposo. Ela vai ser uma excelente esposa. Amém? Mães, despertem para orar pelos seus filhos. A orar com a alma, com o coração. Minha oração a Deus é que Deus desperte os pais hoje de manhã como uma equipe, mas que levantem-se mães de oração. Mãe, eu vou dizer algo para você. Quando um pai desiste de um filho, tudo bem. Mas quando uma mãe desiste, não está bem. Não desista da sua filha. Você gerou ela pela graça de Deus. Você carregou ela pela graça de Deus. E não vai perder ela, nem ele para o diabo. Não vai, não vai, não vai. A graça deu você poder de gerar. E essa graça ainda está. Depois de 10, 20, 30, talvez 40, 50 anos. Ainda está. Assim como o hormônio do crescimento ainda está. Para ele continuar crescendo espiritualmente. Para ele ou ela ser resgatado. Diga, Deus está falando comigo. Veja pelos olhos de Deus. Ah, mas se ele tem um jeito, ela tem um jeito, Deus muda jeito.
Não fale negativo para os seus filhos. Você tem poder sobre eles. Ele pode ter 100 anos, filho nunca deixa de ser filho. Não julgue seu filho ou sua filha. Quando pedir ajuda, sustente. Diga, está errado, mas eu vou lhe ajudar. Deus tem revelado algo para as mães aqui que o pai não consegue ver, porque não é para ver mesmo. E você está guardando esse segredo, veio no meu espírito agora. Chegou o momento de você combater o bom combate da fé em oração e em declaração sobre ele ou ela. Eu vejo meninas aqui. Deus está mostrando mais meninas. Coisas que você está guardando que o marido não sabe. Combata o bom combate da fé sobre ela. Ela é sua. Você gerou para a glória de Deus e assim vai ser. Amém? Oh, aleluia. Deus é bom, né, meu filho? Está aprendendo também? Seu pai? Sou seu pai, viu? Se precisar. Aleluia. Bendito um pastor que tem outro pastor, né? Bendito um homem que tem pai que confronte. Não é? Que levante. Deus é bom. E às vezes nós não compreendemos as mães. Mas, papai, ouça mais a sua esposa. Coisas precisam mudar na sua casa, na sua família. E se você não se posicionar, não vai mudar. Pegue junto com ela. Minha mãe, me lembro como hoje. Ela disciplinava meu irmão, que era a ovelha negra da família, batia nele literalmente, e ia para o canto chorar. Mas ela dizia, meu filho, eu preciso fazer isso com o seu irmão. Eu não queria fazer. Então, não misture o amor com sentimentalismo também. Tem coisas que são precisas. Mesmo que doem em você mais do que nele. Mas é preciso ser mãe. Vamos gerar, é preciso ser pai, vamos construir. É preciso ser mãe, vamos gerar. É preciso ser pai, vamos construir. Mas é necessário, tanto quanto, não negociar os princípios da palavra de Deus. Amém? Eu profetizo salvação na sua casa. Eu profetizo filhos sendo resgatados por completo. A palavra que o pastor Samuel trouxe hoje, eu profetizo para essa área. A obra que Deus começou, Ele vai concluir. Até o dia de Cristo Ele vai concluir. O dia de Cristo pode ser hoje. O dia de Cristo é um dia onde Ele vai se encontrar com Cristo. De várias formas. Nós podemos conjecturar nas Escrituras. Mas eu profetizo, ela é completamente do Senhor. Nossos filhos são completamente de Deus. E quando eu falo isso, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Nem tudo que Deus mostra a gente pode falar, né? Oh, aleluia. É isso. Você pode vir orar, pastor Samuel, pelas crianças, orar pelos pais. Agora eu quero que você ore como se, com a alma, com o coração, como se fosse orando para Ana Júlia, né? Ana Luísa. Ore por ela também. Mas ore pelas nossas crianças que estão lá em cima, ore pelos pais, ore pelo seu pastor, sua pastora, sua mama Cássia, melhor falando. Ore por todos nós. Amém? Ore para que os nossos olhos sejam iluminados, para que haja uma sabedoria,
uma graça para seguirmos. Um mundo tenebroso, cruel, podemos blindar os nossos filhos com a palavra. E eles não vão arredar. Eles não vão, seus filhos, Diego, não vão arredar nem arregar. Vão não. Porque a estrutura é mais forte que o aço que está sendo colocada no coração deles. É mais forte do que qualquer metal precioso. Eles não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você está passando personalidade, convicção para eles. Pode ficar tranquilo, vocês estão no caminho certo. Amém? Pode vir, pastor Samuel, orar por nós.